Eu quero adorar o Senhor com esse cântico. E eu quero que você, agora nesse momento da palavra, que você possa refletir verdadeiramente, querido, sobre a sua condição de filho de Deus. A sua condição como cristão, como servo do Senhor, como um homem, uma mulher que foi verdadeiramente comprado pelo sangue de Jesus, que foi vertido, derramado na cruz do Calvário. E através dessa canção, desse louvor, eu quero que você medite um pouquinho. Ele é muito conhecido, mas eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser falado, no que eu quero falar daqui a pouco na palavra, que tem uma conexão com esse louvor nessa noite, uma conexão com esse cântico. Então preste bastante atenção e faça uma reflexão para a sua vida espiritual. Então, amado, preste bastante atenção nesse cântico, nessa noite. Se você quiser curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, olhe para dentro de você e deixe que a voz do Espírito Santo fale aí no seu interior. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Jesus, com teus braços de amor. Abraça-me, 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 Jesus, com teus braços de amor, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Sim, nesse lugar, Senhor. Acreditar em ti, acreditar em ti, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente. Irmão, independente? Pense. E deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do
Abraça-me, Jesus, com teus braços de amor. Abraça-me. Vem nessa noite, Senhor, vem nos abraçar, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Jesus, teus braços de amor. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver independente de ti. Posso viver, Senhor, sem tua presença, Jesus. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Todas as vezes que nós nos deixamos levar, todas as vezes que nós temos vontade de crescer, nós perdemos a qualidade de crer, nós perdemos a qualidade de confiar no Senhor. Todas as vezes que nós queremos ser independentes, nós saímos do colo do Senhor, nós perdemos o abraço do Senhor. Por isso eu quero viver em tua presença, Deus, diante do teu abraço, Jesus. Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Abraça-me, 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 Jesus, com teus braços de amor. Aleluias. Teus braços de amor. Sinta o abraço do teu Pai nessa noite. Sinta o abraço do teu Deus nessa noite. Sinta o abraço do teu Senhor nessa noite. Posso viver longe do teu amor, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Abra sua Bíblia aí, querido. Eu acho que você já entendeu um pouquinho do recado, né? Abra sua Bíblia aí, no livro de Daniel, no capítulo 6. Eu quero ler a palavra do Senhor a partir do versículo 16. E esse texto é um texto um pouco longo, mas eu quero ler apenas alguns versículos desse texto, um contexto desse texto, para a nossa reflexão. É justamente sobre isso que nós adoramos ao Senhor nessa noite. É sobre isso que eu quero falar com você e tentar ser o mais breve possível. Todos encontraram Daniel capítulo 6, a partir do versículo 16.
Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluias! Glória a Deus! Você prestou atenção, querido, nessa leitura? Você prestou atenção no versículo 22? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência. O meu Deus fechou a boca dos leões, porque Daniel foi fiel? Porque Daniel orou? Porque Daniel buscou a Deus? Porque Daniel estava com a Bíblia? Por que Daniel foi livre da boca dos leões? Porque Daniel jejuou? Porque Daniel fez uma campanha? Por quê? Por que Daniel foi livre da boca dos leões? Por quê? Porque foi achado nele inocência. Inocência. E contra a inocência, o mal não tem poder. E contra a inocência, o mal não triunfa. E contra a inocência, Satanás não tem vez. Contra a inocência, querido, as trevas não podem. Aleluias. Eu quero tentar contextualizar, querido, aqui nessa noite, essa palavra. Ela é muito extensa, mas eu tenho pouco tempo para isso. Eu não quero ser extenso. O Wanderson já dá risada. Alguns irmãos já ficam assim: pastor, vai demorar. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, se você não tiver prazer em ouvir a palavra, se você não tiver deleite em ouvir a palavra, no que você vai ter prazer, querido? Pastor, eu tenho prazer de sentar na frente da minha televisão de 50 polegadas, pegar um saco de pipoca e ficar assistindo um filme de 2h30. E nós temos, irmão, eu tenho. Ainda mais se for um filme bom. Se for um filme de qualidade, porque se for um filme que não presta, eu nem assisto. Mas será que nós temos o prazer de ouvir a palavra de Deus? Porque há uma certeza, ouvindo a palavra de Deus, coisas serão arrancadas e coisas serão acrescentadas em nosso espírito. Por isso eu e você temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Por isso ele mesmo disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja? Às igrejas, quem é a igreja? Quem? Eu, você. Ele está falando comigo, está falando contigo nessa noite. Nós conhecemos a história do Daniel, querido, e de tantos outros homens na Bíblia. Mas o que me chamou a atenção, o que o Espírito Santo falou de maneira muito nítida no meu espírito, foi a questão da inocência. Não foi nem a questão da oração, porque tudo está incluso nesse propósito. A vida de oração, a vida de devoção, a vida com Deus, o caminhar no Evangelho, servir a Cristo, obedecer ao Senhor, caminhar com o Senhor, conhecer a palavra de Deus, ser verdadeiramente um cristão genuíno, um que serve a Deus, que conhece o Senhor, que tem intimidade com Deus, que sabe quem Ele é na presença de Deus, que não se mistura com o mundo, não se mistura com o paganismo, que não anda segundo o curso do mundo, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse é um homem bem-aventurado, essa é uma mulher bem-aventurada que está na presença de Deus.
Aleluias! Nós sabemos que Daniel foi preso em Judá, na sua pátria, em Israel, e foi levado cativo para o Império Babilônio. Nabucodonosor foi cruel, destruiu Jerusalém, saqueou, matou e levou muita gente. Entre eles, os cativos, estava Daniel, estavam os seus amigos, os 3 que foram dentro da fornalha, que Deus os livrou lá dentro da fornalha. Querido, Daniel passou toda a sua vida dentro da Babilônia. Possivelmente nesse período que nós lemos aqui da vida de Daniel, ele tinha entre os 75 a 80 anos de idade. Daniel já estava velhinho, irmão. Já estava cansado, como a Bíblia diz, que dos 70 e 80 é canseiro e enfado. A palavra do Senhor que diz isso. Mas ele poderia estar cansado no corpo, querido. Ele poderia estar cansado na alma. Mas Daniel não estava cansado no espírito. Ele estava acordado em Deus. Ele estava servindo o seu Deus. Ele estava dando provas da sua fidelidade ao Senhor aos seus 80 anos de idade. Então significa que a idade não vai nos limitar. A idade não é um empecilho para eu e você servirmos a Deus. As limitações da nossa vida não é um empecilho para eu e você servirmos e darmos testemunhos. Os problemas que nos rodeiam, as circunstâncias que nos rodeiam, elas não são as barreiras e os empecilhos que vão nos impedir de servir e adorar o Senhor. Não são. Daniel foi levado ainda jovenzinho para a Babilônia. E nos seus 80 anos de idade, ele estava dando frutos da sua vida espiritual, da sua vida pessoal e da sua vida diante daquela sociedade ímpia, diante daquele povo pagão. Daniel estava dando testemunho do seu Deus e da sua nação. Estava dando provas da sua fidelidade ao seu Deus e aos seus que estavam diante dele. A Bíblia diz, querido, e nós não lemos todo o registro, mas eu sei que você já conhece a história de Daniel no capítulo 6. Que Daniel foi invejado, porque sobre ele, como o próprio livro de Daniel diz, havia um espírito excelente. E Daniel, ele assentou-se no seu coração, ele propôs no seu coração, quando estava na Babilônia, quando foi levado cativo para a Babilônia, em não se contaminar com os manjares do rei, em não se contaminar com a cultura babilônica, em não se deixar levar pelos prazeres daquela terra, mas ele se assentou no seu coração, ele se firmou em si e com Deus, em viver a vontade de Deus, até os últimos dias da sua vida. E assim foi na vida de Daniel. Ele não se misturou no contexto onde ele estava. Ele estava num contexto pagão, em um contexto imundo, em um contexto idólatra, de muitos deuses, de deuses falsos, de um povo imundo, um povo que buscava o paganismo, que vivia na idolatria. Mas Daniel não se envolvera com essas coisas. O seu coração, a sua vida estava firmada em Deus. E porque ele era luz, diante das trevas, ele brilhava. E a sua vida radiava, porque sobre ele e nele estava o Espírito de Deus. Irmão, quando nós somos luz, as trevas vão nos denunciar. Daniel era luz na Babilônia, e as trevas da Babilônia denunciaram a Daniel. Porque tudo que os homens faziam contrário à vontade de Deus, Daniel mostrava a sua excelência na presença de Deus. Daniel era tão excelente na presença de Deus, que a Bíblia mesmo diz lá, que nele havia um espírito excelente, diferente, um espírito diferenciado. A sua vida era diferente, o seu caráter era diferente, o seu propósito era diferente. O texto de Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, se você for ver a história, Daniel tinha por hábito todos os dias orar ao seu Deus. Ele subia no seu andar de cima. A Bíblia diz que as suas janelas davam para a banda de Jerusalém, e ele abria as janelas. Então ele se ajoelhava e ele buscava a Deus pela manhã, na hora do almoço, na parte da tarde. Ele tinha um hábito de buscar o Senhor. Isso fazia parte da vida de Daniel. Isso não era algo, querido, momentâneo, ou algo que dependia de circunstâncias. Não, isso fazia parte da sua vida espiritual. Daniel tinha um compromisso com Deus e ninguém o tirava desse compromisso.
Ele estava lá todos os dias e as pessoas viam Daniel orando e buscando o seu Deus. Elas viam e ouviam Daniel buscando a Deus. Isso era incontestável. Agora nós estamos num contexto de um reinado medo-persa. Nabucodonosor lá atrás, quando Daniel ainda era um jovem, saqueou Jerusalém e levou muitos presos. Os anos se passaram, os reinados se passaram, passou Nabucodonosor. Estamos no reinado de Dario e Daniel está com 80 anos. E agora o rei Dario é conhecido por sua personalidade ambiciosa. Dario gostava muito de ser assim elogiado. Ele era muito pomposo, então ele gostava de ser bajulado pelos seus servos. Então nós estamos vivendo, Daniel estava vivendo nesse contexto, no contexto de Dario. Mas Dario, ele gostava de Daniel. E ele sabia quem Daniel era por toda a vida que Daniel viveu antes do seu reinado. E havia um desejo no coração de Dario de colocar Daniel sobre todo o reino, sabendo da fama de Daniel e da fidelidade dele. Mas sabendo os seus amigos, os outros príncipes que haviam na Babilônia, que o rei intentava colocar Daniel em uma posição graduada, ou talvez abaixo do próprio rei, como líder do reinado. Então montaram uma conspiração contra Daniel. Eles tentaram de todas as formas achar alguma falha, algum erro, algum equívoco, alguma coisa errada na vida de Daniel. Tentaram achar algum erro, algum pecado, alguma corrupção, algum engano, alguma coisa que ele tinha feito de errado, para tentar incriminá-lo diante do rei, mas eles não acharam. Daniel não tinha, querido, nenhum problema. Daniel não tinha nenhuma falha. Daniel estava na presença de Deus. Eles não tinham o que apontar em Daniel, não tinham o que acusar em Daniel, porque como a Bíblia diz, Daniel era fiel ao Senhor. Aleluias. Sabe quantas pessoas procuram em você, querido, alguma falha? Algum erro? Para tentar te apontar? Para tentar te julgar? Ah, tá vendo? Ah, eu sabia. Ah, olha lá. Eu não falei? Eu não falei para você lá? Falei. Eles tentavam achar alguma coisa, de repente alguma nota fria. Ou de repente alguma transação errada na vida de Daniel, mas eles não acharam nada. O que eles resolveram fazer então? Já que nós não temos nada contra ele, não tem nada na vida dele, o caráter dele é íntegro, o caráter dele é reto, não tem nada onde acusá-lo, não tem o que fazer contra ele. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com Dario, porque nós sabemos que Dario, ele é muito pomposo. Vamos falar, Dario, faz o seguinte, vamos fazer um decreto ao rei vive para sempre, porque essa era uma etiqueta real. Essa era uma etiqueta da corte real. Ó, rei vive para sempre. Essa era uma delonga, né, que os reis gostavam. Então chegaram e disseram, rei, vamos fazer um decreto. Um decreto que no espaço de 30 dias não se faça nenhuma petição a nenhum homem, nem a outro Deus, a não ser ao rei. E o rei ficou muito maravilhado com isso, irmão. Porque se você não sabe, você vai saber. Nesse contexto e no contexto dos reinados anteriores, dos egípcios, dos babilônios, dos medos persas, e até mesmo no reinado, no período do reinado ou no período romano, os reis, os monarcas, eles gostavam de se endeusar. E muitos deles tinham por si como deuses. Faraó, por exemplo, se achava um deus no Egito. E ainda aquele que não adorasse como Deus, seriam lançados lá nos crocodilos, nas feras. Assim os reis da Babilônia também queriam ser adorados como Deus. Você olha para o contexto da igreja, César queria adoração como Deus. Ave César. Dario queria adoração como Deus. E ele gostou do decreto, irmão. Só que ele não sabia que Daniel estava envolvido nessa questão. Ou seja, ele não sabia que havia uma conspiração para pegar Daniel. E Dario vai, assina então o decreto. Toma-se forma de lei. E agora não tem como voltar mais atrás, porque havia dentro do reinado dos medos e persas que todo decreto que fosse assinado não poderia ser revogado nem mesmo pelo rei. E aí, querido, os homens vão lá, contemplam Daniel orando e buscando ao seu Deus, como ele continuamente fazia. Era a prática da sua vida.
E eles vão diretamente no rei. Rei, aquele lá entre os cativos da Babilônia, sabe, aquele Daniel, ele está desobedecendo a tua ordem, o teu decreto, está fazendo a oração ao teu Deus. Nós pegamos ele de joelho, nós pegamos ele ajoelhado e buscando o seu Deus. O Senhor precisa tomar uma providência, porque ele está desobedecendo uma ordem, um decreto real. A Bíblia diz que Dario trabalhou o dia inteiro para tentar salvar Daniel, para tentar revogar, mudar o decreto, mas ele não conseguiu, porque nem ele mesmo poderia. Aí nós chegamos na parte do texto onde nós lemos: então trouxeram Daniel e lançaram na cova dos leões. O fiel foi lançado na cova dos leões, o inocente foi lançado na cova dos leões. Daniel orava 3 vezes ao dia. E o que isso fala para mim e para você, querido? O fato de Daniel orar 3 vezes ao dia fala o que para mim e para você? Como alguém que vive com Deus, como alguém que anda com Deus, o que significa a oração? A oração, amado, é a respiração da nossa alma em Deus. A oração é a necessidade do nosso espírito no Senhor. Daniel sabia da necessidade da sua oração e a sua comunhão com o Pai. Ele sabia da sua necessidade em estar com Deus. Ele estava em terra estranha, ele estava com um povo estranho. Eu e você vivemos em uma terra estranha. A nossa pátria é celestial. Nós vivemos em um mundo estranho, em um mundo pagão, em um mundo corrompido. Nós devemos estar ligados na fonte. Nós devemos orar. Daniel costumava fazer, a Bíblia diz que era um hábito, era uma essência que havia nele, não era algo acidental. Se você tem orado acidentalmente, querido, mude. Ou se você tem orado só por causa dos seus problemas, mude. Se você tem orado só porque você quer uma bênção, mude. Se você tem orado só porque você acha que você tem obrigação de orar, mude. Ore porque você necessita de estar com Ele. Ore porque você precisa da presença dEle. Ore porque você necessita da comunhão dEle. Aleluias. E Daniel estava orando e buscando a Deus. Ele foi surpreendido na sua oração. Como é que alguém acusa alguém de algo que ele não fez? Porque falar a verdade, deixar de orar a Deus por causa do decreto humano. Daniel sabia das implicações que viria sobre ele. Se ele fizesse isso, mesmo assim ele foi para o joelho. Daniel sabia do decreto que vinha sobre ele e que era por causa dele, mas ele não deixou de dobrar os seus joelhos na presença de Deus. Ele não deixou de buscar a Deus por causa dos seus problemas. Ele não deixou de buscar o Senhor por causa de um decreto humano. Daniel, isso vai te condenar. Daniel, isso vai levar você à morte. Vai levar isso você à cova dos leões. Daniel botou seus joelhos no chão e falou com o seu Deus. E falou com o seu Deus, porque é mais importante falar com o Senhor, o seu Deus, do que obedecer à voz do homem ímpio. É mais importante ouvir e obedecer à voz do seu Deus do que servir a criatura, ao homem mortal. Daniel não parou por causa disso. Em outras palavras, ele preferiu ser comido pelos leões, se assim fosse, do que deixar de buscar a Deus para buscar o homem, do que deixar de orar ao seu Deus e obedecer a um decreto do inferno. Sabe, querido, ele não perderia a sua oração, o seu momento de oração por causa da sua prova. Ele não deixaria a sua oração por causa da sua aflição. E é na hora da nossa perseguição, da nossa angústia, que nós devemos sim orar e buscar a Deus e confiar em Deus. Daniel estava fazendo isso nessa hora, e ele fazia fora dessa hora, e ele fazia toda hora, porque ele estava com o Senhor. A sua vida era no Senhor. E ele preferia estar com o Senhor do que obedecer à vontade do homem. Daniel, ele não buscava, querido, a Deus pelas coisas. Eu não estou falando que é pecado você buscar a Deus pelas coisas. Só qual que é a diferença de alguém que busca a Deus por aquilo que Ele é?
para alguém que busca Deus por aquilo que Ele pode dar. Sabe qual que é a diferença? A cova dos leões. Porque quem busca Deus por aquilo que Ele é, não teme a cova dos leões. Quem busca Deus por aquilo que Ele pode dar, meu irmão, na primeira cova, ele nega a Deus, ela nega a Deus. Diante da primeira adversidade, da primeira controvérsia na vida, você nega ou não nega? Eu nego a Deus. Aquele que busca Deus por aquilo que Ele é, pode vir cova, pode vir luta, pode vir prova, ele enfrenta porque ele está com Deus. Mas aquele que busca Deus por causa das coisas, na hora da prova, na hora da cova, na hora da fornalha, ele se rende. Ele se rende. Ele entrega os pontos. Ele morre na praia. Sabe por quê? Porque não conhece a Deus, porque não tem intimidade com Deus, só vai a Deus por alguma coisa, como se Deus fosse o seu servo, como se Deus fosse um empregado, alguém que desse para ele alguma coisa, alguém que só oferecesse alguma coisa para ele ou para ela. Mas Daniel não tinha Deus dessa maneira e não servia a Deus dessa maneira, porque nele havia uma comunhão verdadeira, distinta com o Senhor. Quando Daniel se vê diante da cova dos leões, quero que você abra de novo a sua Bíblia comigo, você acompanha agora. Daniel capítulo 6. Daniel 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Querido, Daniel chegou diante do rei. O rei mandou lançar Daniel na cova dos leões, colocaram a pedra e selaram. Só que antes de Daniel ser lançado na cova, o rei disse para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Quem acha que Daniel, querido, dava testemunho da sua vida em Deus? Você acha que Dario não sabia quem Daniel era? Você acha que Dario não sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia? Que a vida de Daniel era diferente da de todos? E aí agora o rei ímpio, o rei pagão vai dizer assim: Daniel, você vai ser lançado na cova agora. Agora é a prova da sua fé. Agora a sua fé tem que funcionar. Agora a sua vida em Deus tem que funcionar. Agora é a hora da prova da sua comunhão. Aleluias. O teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serve, ele te livrará da boca dos leões. Aleluias. O teu Deus, o rei disse: o teu Deus. Você não busca a Deus, você não é igreja, você não ora todos os dias, você não confia em Deus, você não lê a Bíblia, você não vem ao culto, você não adora. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E ele está falando para você nessa noite. Aleluias. O teu Deus, a quem tu continuamente serves. O rei ímpio estava confiando no Deus de Daniel. Sabe, querido, Dario por 30 dias estava se achando rei, e todo mundo tinha que prestar continência, bater continência para ele. Só que agora o Deus falso Dario não podia fazer nada por Daniel, porque Deus que é Deus faz alguma coisa, irmão. Deus que é Deus faz o impossível, e um homem não pode fazer nada. Cadê o Deus Dario agora para fazer alguma coisa pelo servo? Cadê o Deus Dario para revogar o decreto? Não pode fazer nada. Que Deus é você? Que Deus é você que não pode nem resolver essa questão? Dario disse: olha, Daniel, o teu Deus, o Yahvé, o Todo-Poderoso, o Adonai, o Jeová, aleluia, o eu
grande eu sou, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim. Ele te livrará da boca dos leões. Aleluias. O teu Deus a quem tu continuamente serve, Daniel, é Ele que vai resolver o teu problema. Então foi trazida a pedra e foi posta na boca da cova, e o rei selou com seu anel. Então o rei dirigiu-se ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis instrumentos de música, não quis dança, não quis música, não quis nada, ficou pranteando. E eu creio que Dario ficou orando ao Deus de Israel por Daniel. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio. Senhor, Yahvé, Adonai, por favor, Senhor, teu servo Daniel, não deixe os leões fazer nada. Porque Daniel é dos melhores príncipes que existe aqui, Senhor, na Babilônia. Por favor. Eu creio que Dario fez um jejum por Daniel naquele dia, irmão. Estou falando eu, a Bíblia não está escrito, mas eu acredito nisso. Porque ele ficou de jejum pesaroso, ele ficou penalizado por essa ação, ele ficou frustrado por causa disso. O que é que eu fui assinar? Que decreto doido é esse? Como que eu fui insensato? Agora o meu amigo, agora um dos melhores príncipes que eu tenho está lá com os leões. E aí no outro dia de manhã, com muita expectativa, mais para descrente do que para crente, Dario vai diante da cova, e a cova está tampada, uma pedra. Talvez no coração de Dario passou: só vou encontrar os ossos de Daniel, porque os leões estavam famintos. Sabia, querido, que tanto no contexto de Dario, como no contexto de Nabucodonosor, esses reinos do passado, eles tinham, cada um tinha os seus jardins, ou suspensos, ou jardins, e eles tinham por hábito capturarem feras, leões, essas feras grandes, como um zoológico particular, para satisfazer os seus olhos, ficarem admirando os leões, ficarem admirando as hienas, aqueles animais ferozes do campo, da savana, os selvagens. Eles tinham por hábito fazer isso, capturar esses animais e terem para si como seu zoológico particular, os seus bichinhos de estimação. Possivelmente Daniel foi lançado diante desses animais do rei Dario, que estavam nessa cova. E aí o rei de manhã, quando ele chega cedinho, levanta com a expectativa de Daniel, ele vai diante da cova, e o texto diz, eu quero ler na Bíblia, como está lá, versículo 20: chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha o que o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves. De novo, o teu Deus a quem tu continuamente serves. Daniel, você está indo para a cova dos leões. Agora, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. A pedra foi posta, passou-se a noite. Agora o rei vem de manhã. O rei chama lá fora, mais incrédulo do que crédulo, chama lá fora. Ele grita o nome de Daniel, e ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Aleluias. Rei, o meu Deus, tu disseste bem, o teu Deus a quem tu serves, tu disseste bem, ó rei, o meu Deus, o meu Deus. Quem é o meu Deus? O meu Deus é o Deus vivo, o meu Deus é o Senhor, o meu Deus é o Criador, o meu Deus é o único Deus. Aleluias. Ele disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Aleluias. Foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Peraí, quer dizer, o Daniel desobedeceu o edito real?
E contra ele não cometeu delito algum? Claro que não cometeu, irmão. Porque toda lei mundana, toda lei do mundo que contraria a lei de Deus, ela não vale nada. E eu e você podemos desobedecer toda lei que infringe a lei de Deus. Estamos desobrigados de obedecê-la. Porque a igreja, ela tem uma lei. A igreja, ela tem um Deus. A igreja, ela tem um Senhor. A igreja, ela tem uma Constituição que está acima da Constituição dos homens. E muitos homens ímpios e maus não aceitam isso. Por isso eles querem fazer o quê? Fechar a boca daqueles que servem e que vivem com Deus. Por isso eles tentam e colocam nas suas leis coisas que tentam apagar a lei de Deus. Mas Daniel disse: eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar servindo, porque nenhuma lei humana, nenhuma lei dessa terra vai passar por cima da lei do meu Deus. Nenhum decreto das trevas é maior do que o decreto do meu Deus. Nenhuma cova de leões é maior do que o meu Deus. Aleluias. O meu Deus, Ele enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. O anjo tampou a boca dos leões. Daniel dormiu tranquilo aquela noite, irmão. Talvez não tão tranquilo como na cama dele, mas quem sabe até ele pegou a juba do leão e fez de travesseiro, como alguns cantam por aí, né? Mais pra cá, leão, um pouquinho, pra me deitar melhor. Sabe, querido, oração, vida com Deus, comunhão com Deus, testemunho no Senhor, vida no Senhor, vida no Evangelho, servir a Deus independente das circunstâncias, servir a Deus independente dos problemas, servir a Deus independente da perseguição, amar o Senhor acima de todas as coisas, caminhar na fé, ser servo de Deus, fazer a vontade de Deus, viver o Evangelho, ser alguém diferente sobre a terra, ter um espírito excelente em nós, da presença de Deus. Daniel era essa pessoa, e por ser assim, havia nele inocência. E só porque havia inocência, querido, ele foi livre na cova dos leões. Pastor, mas ele foi para dentro da cova. Ele foi, irmão. Que a inocência não nos livra das provas. A inocência não nos livra das perseguições. A inocência, querido, não nos livra dos problemas. A inocência não nos livra das adversidades. Mas a inocência nos livra nas adversidades. A inocência nos livra nas perseguições. A inocência nos livra na cova dos leões, na fornalha de fogo, nas angústias da vida. A inocência nos livra, porque nós temos uma vida no Senhor, porque não foi achado mal, porque não foi achado maldade, porque não foi achado nada errado em nossas vidas. Mas não por nós mesmos, mas porque Cristo habita em nós. Porque eu e você, querido, não temos nada de bom por nós mesmos para oferecer. Nós só somos inocentes porque um inocente morreu por nós na cruz. E o seu Espírito habita em nós e nos faz justos e nos faz inocentes sobre a terra. Jó capítulo 4, versículo 7. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Está em Jó capítulo 4, versículo 7. E onde foram os sinceros destruídos? Por quê? Porque se nós somos inocentes na presença de Deus, se no nosso coração, se há verdade em nós, se nós estamos caminhando com Ele, se o Espírito dele está em nós, irmão, vai vir a prova, vai vir a luta, vai vir a dor, vai vir a angústia. Mas o Senhor nos livrará em todos esses momentos. O Senhor estará conosco em todos esses momentos. O Senhor nos dará vitória em todos esses momentos. O Senhor nos dará livramento em todos esses momentos. Aleluias. Daniel foi vitorioso, querido. E o que estava acontecendo com Daniel, irmão, é o que acontece hoje no Brasil, o que está acontecendo em muitos países sobre a terra. Sabe o que está acontecendo? Esse espírito das trevas, de perseguição religiosa. Ainda que nós não estamos vivendo uma religião, mas para o mundo ímpio nós somos religiosos. Então a perseguição religiosa, querendo fechar a boca dos crentes, querendo impedir o culto dos crentes, a adoração dos crentes, daqueles que servem a Deus. Irmão, é preciso que se ache inocência na sua alma.
é preciso que se ache inocência em minha alma. Porque se nós vivermos, querido, com inocência em nossa alma, se nós servirmos a Deus continuamente, pode vir cova dos leões, pode vir fornalha de fogo, pode vir prova, pode vir luta, pode vir sofrimento, pode vir angústia, mas nós estaremos de pé na presença de Deus. Aleluias! Eu pergunto para você nessa noite, você responde aí no seu coração agora, por que você serve a Deus? E para que você serve a Deus? Duas perguntas em uma. Por que você serve a Deus? E para que você serve a Deus? E nós estamos servindo ao Senhor continuamente? Porque as covas dos leões, os intempéries acontecem na caminhada, irmão. E alguns são surpreendidos pelas covas dos leões, pelas fornalhas da vida, pelas provas, perseguições, angústias, nas lacunas que deixam de servir a Deus. Uma coisa é eu e você servirmos a Deus continuamente, outra coisa é nós dermos pausas. Vou dar um tempo agora. Eu já sirvo a Deus há tanto tempo, agora eu vou dar uma pausa, eu vou dar um tempo agora. Estou cansado, meio desanimado. Vou dar uma parada, depois eu volto. Irmão, e se nessa hora surgir uma cova de leões? E se nessa hora surgir, querido, uma fornalha ardente? Sabe o que vai acontecer com muitos? O que acontece com muitos recorrentemente, por não servir a Deus continuamente, quando vem a cova dos leões, acaba sendo comido pelos leões. Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem ele puder tragar, ele vai tragar. E quem não está servindo a Deus continuamente na sua presença, abrindo lacunas e abrindo precedentes, corre o risco de ser tragado pelo leão. Quem não serve a Deus continuamente, pode correr o risco de ser lançado na fornalha de fogo ardente e queimar, não sair vivo de lá. Mas quem está na presença de Deus e a sua vida está na inocência, querido, nem cova de leões, nem fornalha, nem dores, nem perseguições podem parar você. Amém? Irmão, Daniel estava com 80 anos possivelmente. Você acha que Daniel diminuiu o ritmo? Eu vou mais devagar porque eu já estou com 80 anos, já não estou bem. 80 anos, já não estou muito legal, tem que diminuir o ritmo espiritual. Daniel estava firme na presença de Deus. Ele servia ao Senhor, ele caminhava com o Senhor, ele amava o Senhor, independente da sua idade e dos anos que se passaram. Ele sabia quem ele era na presença de Deus, e conspiração nenhuma poderia tirá-lo da presença de Deus. Sabe, querido, quando a nossa inocência está ativa, a nossa vitória é presente. E quando nós falamos de inocência, o que seria inocência? Palavra simples, a definição de inocência no dicionário é quem não faz mal, quem não é nocivo, inócuo, inofensivo, destituído de segunda intenção, de malícia, característica e estado do que é inocente, falta de culpa, alguém que não tem culpa, alguém que não deve nada para ninguém. Esse alguém que não deve nada para ninguém, Daniel, que não tem culpa de nada, não pode ser acusado de nada, não pode também ser comido por leão, porque não tem motivo para ser comido por leão. Pode passar pela prova, passa dando glória a Deus, mas não vai ser comido por leão, porque não tem culpa. Só é comido por leão quem tem culpa, e Daniel não tinha culpa. Aleluias. Quantos estão sendo surpreendidos no mundo, querido, pelos leões da terra, que são cheios de culpas, por não estarem continuamente na presença de Deus, por não estarem servindo a Deus.
uma vida imaculada. É claro que a vida imaculada, e imaculada é muito forte dizer, né? Que imaculado é quem não tem mácula nenhuma. Imaculado foi Jesus, que era totalmente puro, não havia nele uma centelha de maldade. Mas o seu Espírito habita em nós, se a sua santidade habita em nós, mesmo que em nós habite a raiz do pecado, a Bíblia diz que Ele nos faz filhos, co-herdeiros com Cristo da eternidade, santos, amados de entranhas de misericórdias, na presença do nosso Pai Celestial. Agora, amados, a Bíblia diz, no Salmo 91, do 11 ao 14: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Aleluias! Eu darei ordem aos meus anjos, eu o livrarei, eu o guardarei, colocarei ele e ela num alto retiro, porque ela conheceu o meu nome, porque ela vive comigo, sabe quem eu sou. Aleluias! Ele vai pisar a cabeça do leão, ele vai pisar a cabeça da serpente, e dano nenhum, mal nenhum lhe será feito. Aleluias! Aleluias! A Bíblia diz, querido, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7, 1 Pedro 5, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes da fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós temos que resistir, querido, todos os dias. Resistir, estar de pé, servir a Deus continuamente. O leão vai ter que jejuar mais um dia, e aí vai ter que jejuar mais uma semana, vai ter que jejuar mais um mês, vai ter que jejuar mais um ano, vai ter que jejuar até o dia que Jesus vier, e ele vai morrer de fome. Aleluia! Mas comer a minha carne e comer a sua carne ele não vai. Aleluias! Não vai, porque em nós e conosco está o leão da tribo de Judá. Conosco está o leão da tribo de Judá, aquele que vive e está sentado nas alturas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluias! É Ele que brada sobre as nossas vidas, é Ele que brada sobre as nossas circunstâncias, Ele que brada sobre as nossas casas, é Ele que trabalha em nossas causas, é Ele. Por isso, querido, resista. Deus te levantou como um soldado sobre a terra, Deus te levantou como um soldado sobre a terra. Resista, fique de pé na presença de Deus, não recue, não pare, não deixe de dobrar os seus joelhos por causa das lutas. Mas estão tramando contra mim. Há uma conspiração na empresa, há uma conspiração na família, há uma conspiração. Continue com seus joelhos dobrados, esse é o lugar da sua vitória. Continue com seus joelhos dobrados em Deus, porque este é o lugar da sua vitória. Aleluias. Aí você pode dizer, mas apareceu até a cova e apareceu os leões, eu fui lançado dentro. Deus não está olhando para mim. Está sim, querido, está sim. Não é porque está acontecendo as coisas ruins que Deus não está com você. Olha Deus falando. Não é porque está acontecendo as coisas contrárias que Deus não é com você. Não é porque ainda não deu certo que Deus não é com você. Não é porque você se vê diante dos leões da vida, diante das dificuldades e intempéries, que Deus não é com você. Se você é continuamente fiel, querido, aleluias. Se você é continuamente fiel,
A vitória vai chegar a qualquer momento. A vitória vai chegar na sua casa a qualquer momento. A vitória vai chegar na sua alma a qualquer momento. A vitória vai chegar no seu lar a qualquer momento. Mas na hora que eu fico pensando assim, eu sou de Deus, Deus é meu, Jesus morreu por mim. Eu preciso ter essa compreensão. Foi por mim que Ele morreu. Ele morreu por você também, irmão. Mas Ele morreu por mim. Ele é o meu Deus. É o meu. Se Ele é o dos outros, eu não sei. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver os homens de Deus, eles dizendo, meu Deus. Você vai ver Paulo dizer isso. Você vai ver Daniel dizer isso. E Daniel, por sinal, foi chamado por Deus de homem muito amado. Homem muito desejado. Homem muito amado. O meu Deus. Você vai ver Davi dizer, o Senhor é o meu pastor. Você vai ver Paulo dizer, o meu Deus. O meu Deus. Meu Deus. Por quê? Porque Ele é meu. Porque eu sei quem Ele é. Porque eu vivo com e vivo para Ele. Eu não vivo em função de mim, para alguma coisa para mim, dele. Eu vivo por Ele. Porque a Bíblia diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. E se eu entendo isso, eu entendo que se as coisas são dele e Ele é meu, as coisas são minhas. Porque Ele é meu e eu sou dele. Então se as coisas são dele, então também são minhas. Porque eu sou dele. Agora tem gente que não entende isso. Tem gente que entende assim, Ele é Deus, está lá, eu estou aqui. Eu peço, se Ele quiser Ele vai me dar. Se Ele não me dá também eu fico emburrado. Não, eu sou dele, Ele é meu. Ele é meu, eu sou dele. O que é dele é meu. O que é meu é dele. Só para confrontar mais um pouquinho, o que é seu é de Deus? É? O que é seu é de Deus, irmão? Fica tranquilo que eu não vou pedir a chave do seu carro para você pôr no altar. Calma. Desarma. Desarma. Estou perguntando para você se você é dele. Se ele pediu o seu carro, irmão, é problema dele, não é meu. E problema seu também, se você vai dar ou não vai. Se ele pedir a sua casa, é problema seu, se você vai dar ou não vai dar. E tem gente que acha que Deus não faz isso. Eu conheço vários pastores que Deus pediu a casa para ele, irmão, e ele deu. E não foi uma, não. Conheço pastores que Deus pediu o carro para ele deu. E não foi um, não. Só que depois Deus deu outro carro. E Deus deu outra casa melhor. Sabe por quê, querido? Não é para você dar nada, não. Eu não vou fazer oferta de novo, não. Calma. É para saber se eu e você somos dele mesmo. É para saber se eu e você servimos a Ele continuamente mesmo. Ou se as coisas que estão ao nosso redor e agregadas a nós, elas são nossas e nós somos delas. Pense nisso nessa noite, querido. Daniel estava tão ligado com Deus, estava tão comprometido com o Senhor, querido. Ele estava tão envolvido, ele estava tão voltado na presença de Deus, que ele não estava mais ligando para a sua vida, ele queria viver o Senhor e viver no Senhor. Ah é? Vai ser lançado na cova? Deus está comigo. Se os leões comerem, vão comer. Se não comer, Deus está no controle. Mas eu sei, querido,
que eu sirvo a Deus e que eu tenho promessa, eu tenho um propósito, e se eu estou na presença de Deus continuamente, eu sei que o leão vai jejuar e vai continuar magrinho, porque a minha carne e a sua ele não vai comer. Ele pode comer de outros, mas a minha carne e a sua não, porque nós servimos a Deus. Você pensa que você não vive? E que nós não vivemos na Babilônia? Nós vivemos, irmão. Esse mundo é a Babilônia. Esse mundo é prostituto, esse mundo é ímpio, esse mundo serve a outros deuses, esse mundo é covarde, é hostil, é tenebroso, esse mundo é babilônico. Esse mundo é misturado, é podre, é sujo. Eu e você estamos dentro desse mundo, mas nós não vivemos esse mundo. Nós vivemos com os nossos joelhos dobrados e servindo ao Senhor, e servindo ao nosso Deus. De vez em quando se levantam uns decretos aí para que eu e você não dobremos mais os nossos joelhos. De vez em quando algumas provas vêm para tentar dizer, ó, você pode parar com isso. Para o negócio de Bíblia, para o negócio de igreja. De vez em quando as enfermidades vêm e dizem, ó, para parar, tá vendo? Não está resolvendo nada. Deus não te curou? Para que você vai continuar? De vez em quando uns afrontas vêm, uns problemas vêm, uns levantes vêm, você diz aí, ó, não adianta nada estar na igreja. Eu já ouvi isso da boca de crente, irmão. Ai, tá vendo? Eu estou vindo nos cultos, eu venho na igreja e não vira nada. Eu vou lá para aquela igreja que cura. Quem cura, querido? É o Senhor. Não é o homem. Seja aqui, lá ou acolá. Aonde Deus está, Deus faz a sua obra. Isso não depende de homem algum, isso depende da sua fé. E depende dele que vive para sempre, que é indomável, que ninguém dá ordem nele, faz o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Aleluias. Preste atenção na voz do Senhor. Preste atenção na voz do Senhor nessa noite, querido. Preste atenção. Talvez você possa estar até na cova dos leões ou prestes a entrar nela. Não negue o seu Deus. Fique firme com o Senhor. A vitória será sua. Vamos terminar? Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Claro, irmão, o anjo do Senhor já tinha ido embora. O anjo do Senhor já tinha tirado a mão. O anjo do Senhor já tinha voltado para as regiões celestiais. Quando aqueles homens, quando os farsantes, quando os conspiradores foram lançados lá, os leões pegaram no ar, esmigalharam no ar, arrancaram as suas pernas, os seus braços no ar. E pensa, irmão, foi muita gente, hein? Porque eram 120 presidentes. Você acha que os leões comeu tudo num dia só? Irmão, esses leões se banquetearam por muito tempo, irmão. Se banquetearam por muito tempo. Esse dia acho que foi alguns, né? Depois no outro dia, talvez na outra semana, o leão come quantos quilos de carne por dia? Quem sabe aí? Quem assiste Discovery? Quem assiste a programação aí? Quantos quilos de carne come o leão por dia, irmão? Em média. Ninguém tem esse dado aí? Quanto? Nem ouvi. 20? Misericórdia, que leão guloso. Eu creio que é nessa faixa, entre 15 a 20 quilos. Quando não está com muito fome, 5 quilos. Então tinha muito alimento para esses leões. Esses homens que foram conspiradores quanto servo de Deus se tornaram presas fáceis e alimento desses leões. A Bíblia diz, querido, no capítulo 6, versículo 24, que eles foram lançados nos leões e esmigalharam os ossos. 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não pode ser destruído, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro,
o persa. Olha o testemunho do rei, do nosso Deus. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas do céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. Toma essa palavra para a sua vida nessa noite, querido. Toma essa palavra de Deus para a sua vida nessa noite. O seu Deus é o mesmo Deus de Daniel. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas em nossas vidas. Não tema o leão desse mundo. Sirva a Deus continuamente, que a vitória e a honra será sobre a sua casa. Amém? Coloque a sua vida diante do Senhor. Como está a sua inocência diante do Senhor? Como nós adoramos o Senhor nessa noite e lemos na palavra. Daniel disse: o meu Deus, Ele me livrou da boca dos leões, porque foi achada em mim inocência. Eu não tenho culpa contra Ele, contra o meu Deus, e eu não tenho nada contra ti, ó Rei. Nada pode me incriminar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu e você estamos em Cristo Jesus, querido, nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. O inferno não pode tocar a sua vida. O diabo não pode tocar a sua vida. Preste atenção, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Você nessa noite, querido, eu sei que Deus falou com você, eu sei que Deus falou conosco nessa noite. Mas se você se encontra em uma outra condição, que não é da inocência, numa condição de culpa nessa noite, se você sabe que você está exposto, que há culpa na sua vida, você está correndo o risco de ser comido pelo leão deste mundo, ser tragado pelo leão desse mundo. Eu quero que você venha à frente, eu quero orar pela sua vida. Se você percebe, se você sabe que a sua vida não está dentro da inocência, dentro do padrão de servir a Deus continuamente, você sabe que a sua vida está em risco, que se o leão te pegar, ele vai comer você. Eu quero que você venha à frente, eu quero orar pela sua vida. Aí se você sabe que em você é a inocência do Senhor e você está servindo a Deus, ore ao Senhor para que Ele te dê graça nessa noite e te fortaleça em sua presença. No nome do Senhor Jesus.